Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, que bênção estar com vocês. Um momento precioso para estudarmos a palavra do nosso Deus. Que Jesus te abençoe, abençoe teu lar, a tua família, com toda sorte de bênçãos, que você possa ficar firme, buscando cada dia mais no nosso Deus poderoso, maravilhoso, digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor. É sempre uma alegria imensa. Este momento é muito precioso para mim, Deus sabe disso e para a tua vida também. Vamos aproveitar, vamos buscar no nosso Deus, conhecer mais da presença do Senhor, né? Estamos no tema Introdução Bíblica, nossa primeira matéria, e eu creio que vai ser uma grande bênção todo esse ano de estudo. E eu sempre digo, gente, que a partir do momento que a gente começa a estudar a palavra de Deus, não dá para parar mais. Não dá para parar mais, né? E a gente estuda para ser melhor para Deus, para ser uma melhor pessoa, em nome de Jesus, para ser melhor para os nossos irmãos, para ser melhor para a igreja, né? Do Senhor Jesus Cristo nessa terra, que tanto precisa dessa palavra maravilhosa. Eu e você, sem Ele, nada podemos fazer. Se eu tenho tanto prazer em dizer isso, eu tenho tanta alegria, gente, em dizer isso, que sem Jesus Cristo nada somos, nada podemos fazer. Que bom a gente ter essa consciência, esse entendimento que nos foi revelado pelo Espírito Santo. Como é bom a gente depender dele e entender que isso é precioso. Então eu quero orar com você agora, para nós já começarmos a nossa aula de hoje. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, te bendizemos, Pai. Esse momento é maravilhosíssimo, Jesus, é muito importante para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. Pai, por favor, Senhor, que tenhamos a sensibilidade de ouvir a Tua voz. Que nada aqui aconteça por nós, Pai, mas que o Teu Espírito se mova, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu tenho alegria no meu coração, Deus, de dizer que sem Ti nada sou, Pai. Nada posso fazer, Deus. Eu tenho imensa alegria, Senhor, de ter esse entendimento, que nós dependemos totalmente de Ti, Pai. Tu és a nossa razão de tudo, Senhor. Tu és a razão da nossa vida, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, Jesus, mesmo sabendo quem somos, Pai. O Senhor tem se revelado a nós. Te amamos, te adoramos e reverenciamos, Senhor. Reverenciamos a Tua gloriosa e poderosa presença. Fica conosco, fala conosco, hoje e sempre. Seja feita a Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora sim, vamos para a aula de hoje. Introdução bíblica com o tema hoje é: qual a importância, né, dos escritos, da palavra escrita? Por que é importante? Nós começamos a falar isso na aula anterior, mas vamos continuar agora. Por que é importante ter a palavra de Deus, você poder ler essa palavra? Por que foi importante nós termos a palavra escrita? Eu coloquei aqui, primeiro, pela precisão, gente. Pela precisão. Uma das vantagens é a precisão. A fim de usar de um meio melhor, pode-se compreender porque Deus escolheu esse processo a fim de comunicar-nos sua verdade. Também pela permanência. Constitui meio pelo qual se pode preservar o pensamento ou a expressão sem que os percamos por lapso da memória, por vacilação mental. Quem nunca brincou daquele telefone sem fio? Quem nunca brincou na sua vida, né? A gente reunia alguns amigos e falava uma frase e a gente ia perceber lá no final, no último amigo que recebe a mensagem, que a mensagem sai sempre totalmente errada, né? Ou só 50% da mensagem. Então, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, ela permanece para todo sempre. Essa é a nossa alegria. O que está aqui foi escrito pelo Espírito Santo. E ninguém pode roubar isso de nós.
Então, essa ferramenta, essa palavra é nosso bem maior. Eu tenho certeza disso. Porque com essa palavra, nós nos achegamos ao nosso Pai, ao nosso Deus, ao nosso Mestre, e a nossa vida é guiada, iluminada. Isso é luz para os nossos caminhos, luz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, por que a importância da palavra escrita? Objetividade. O escrito também tende a torná-la mais objetivo. E mais, a palavra escrita combate a má interpretação e a má transmissão da mensagem. Então, quando a gente vai transmitir a palavra de Deus, nós não vamos falar de nós mesmos aquilo que pensamos. Nós temos que, quando pregar a palavra, anunciar a palavra, nós abrimos as Sagradas Escrituras para que não haja erro na nossa fala, porque nós somos sujeitos a esses erros. Então aí você vai descansar, você vai entregar a mensagem do Senhor e vai dormir em paz depois, porque você não falou de si, você falou o que está escrito, fiel às Escrituras. Qual é a melhor mensagem, gente? Muitas vezes a gente se pergunta isso e as pessoas nos perguntam, a melhor mensagem é quando ela é fiel à Bíblia. Quando nós simplesmente lemos o que está aqui na palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Então é importante, o objetivo é isso, a mensagem de Cristo. Disseminação. Na disseminação de sua revelação à humanidade, de modo especial às gerações futuras, Deus escolheu um modo exato de transmitir a sua palavra. É ótimo porque a Bíblia hoje espalhada no mundo. A Bíblia, a palavra de Deus, né, espalhada no mundo todo. Qualquer um pode acessar, até mesmo pelas redes sociais. Então isso é que está no coração de Deus. Essa é a vontade de Deus, que a sua palavra chegue, né, aos 4 cantos do mundo, a todas as nações. Esse é o objetivo do coração de Deus. Então a palavra escrita dá essa direção, essa facilidade de chegar aos 4 cantos, como é a ordem de Deus. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, né? Ide, anunciai. Vá até todos os cantos do mundo. Essa é a mensagem do coração de Deus. E a palavra escrita, muitos missionários, eles vão ministrar, por exemplo, quantas vezes nós fomos ao Ceará ou qualquer outro lugar em missões, sempre a gente levava Bíblias. Porque nós pregamos, nós falamos, aí a gente volta para casa e o ser humano, ele tem a facilidade de esquecer as coisas. Então é necessário que ele tenha a palavra de Deus nas suas mãos. Pessoas que não têm acesso a uma internet, que moram lá no sertão, que moram distantes, não têm acesso a nada, recebem a Bíblia. E aí eles vão começar a se comunicar e a entender o coração de Deus, aquilo que Deus tem para a vida deles. Então a palavra escrita é uma bênção muito grande. Pode ser divulgado internacionalmente através de traduções. As nações, muitos países, o mundo todo tem acesso à Bíblia na sua língua, né? São mais de 160 idiomas que já receberam a tradução da palavra de Deus e podem ter acesso às Sagradas Escrituras. Então é muito importante. Eu não tenho nenhum problema com quem está lendo a Bíblia pela internet. Eu faço isso muito, principalmente quando estou estudando, quando eu quero ler alguns capítulos em outra versão para estudo. Mas, gente, a gente tem que ter essa palavra aqui para abençoar vidas, viu? Às vezes você pensa, mas o que eu posso fazer por alguém? Eu queria tanto, Senhor, abençoar essa pessoa. Dá uma Bíblia para essa pessoa. Leva a palavra de Deus. Você não vai conseguir pagar as contas dessa pessoa. Nós não salvamos ninguém. Nós não conseguimos mudar nem as nossas vidas, né? Tentamos, mas sabemos que só Deus pode fazer isso. Mas quando você entrega a palavra de Deus a alguém, gente, é um divisor de águas. Você está mudando a história dessas pessoas. Você está mudando a história desse povo.
É tremendo quando a gente entrega a palavra de Deus para alguém. A palavra de Deus também possui atributos de fixações para as pessoas ter em sua memória e não perder aquilo que ela recebe como uma pregação, sabe? Tem pregações que eu recebi na minha vida com 12 anos, com 15 anos, nunca mais eu esqueci. Porque os pregadores, eles, usados por Deus, cada um tem a sua maneira de pregar, eles trazem uma mensagem que vem fixar-se na nossa mente, no nosso coração, de uma forma muito especial. Eu comparo, gente, mais ou menos como algo que a tua mãe te falou quando você era lá criança, ou teu pai, e você traz isso até hoje, porque foi algo tão especial, algo tão santo, um ensinamento tão maravilhoso, num momento assim na sua vida que foi um divisor de águas, né? Deus, ele fala com a gente também assim, ele usa maneiras e usa pregadores, por isso que esse pregador, ele grita, esse pula, esse chora, esse ri. Esse pregador eu não gosto do jeito que ele fala, mas o outro já fala mais manso. Então Deus, ele vai usar da maneira que ele quiser a cada um. Interessante, né? Que Deus nos usa, cada um de nós, no nosso jeito, e alcança multidões, porque tem pessoas que gostam do pregador mais alegre, que ri muito, outro que chora, o outro que prega baixo, outro que fala mais alto. Deus sabe como falar com cada um de nós, Deus sabe como usar os seus vasos, né? Honrar e respeitar os vasos que ele levantou e fixar isso. A palavra vai ficar no nosso coração. Então tem passagens, sim, tem passagens que estão no teu coração que nunca mais ninguém vai tirar. Nunca mais. Deus, ele te trouxe uma palavra rema que fixou e nunca mais vai ser tirado da sua vida. Então existem a palavra literal, o alegórico e o simbólico. Ou seja, vou abrir aqui em Josué, vamos abrir aqui a palavra de Deus, em Josué, no capítulo 4, para falar do literal. A palavra, o literal é a palavra ao pé da letra mesmo. Olha aqui o que o Senhor fala em Josué no capítulo 4. Deixa eu ver aqui bem no versículo que a gente tem que... Vamos ler o versículo 3 do capítulo 4 de Josué. Mandai-lhes, dizendo, tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento, em que haveis de passar esta noite. Isso aqui é literal, Deus mandou mesmo, vai lá, pega a pedra, leva para sua casa. E depois você continuando lendo esse capítulo, ele vai dizer, quando seu filho perguntar, papai, por que essa pedra? O que aconteceu nesse dia? E aí você vai dizer aos seus filhos tudo o que aconteceu, tudo o que eu fiz. Então Deus mandou realmente pegar a pedra do rio e levar para sua casa. Tem milagres que acontecem na tua vida, que ficam marcas, né? Que o Senhor faz. E isso é muito maravilhoso, porque na hora do teu testemunho, que alguém olhe para você, nossa, você está diferente, o que aconteceu? Você vai poder falar e testemunhar. Então, esse era o objetivo de Deus. Eu quero que vocês levem para contar para a família, para contar para os filhos e para toda uma geração o que eu fiz, o milagre que eu fiz na vida de vocês nesse dia, atravessando o Rio Jordão. Então, é literal, pega a pedra mesmo. Alegórico, você também pode ouvir uma pregação, por exemplo, aqui em Ezequiel 36, que nós vamos procurar, porque eu não marquei os versículos, mas a gente acha já, quer ver? Ezequiel 36, vamos ver. Ezequiel capítulo 36, que fala do coração de pedra, né? Achei, glória a Deus. Assim, olha, versículo 26, vamos ver se é esse aqui. Então, o alegórico é quando você tem um coração de pedra. Oi, eu tenho um coração de pedra? Você tem um coração de pedra. Quando a pregação vem falando que você tem um coração de pedra, isso não existe. É alegórico, né? Aí o Senhor diz aqui, ó,
Vos darei um coração novo, porei entre vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Isso é uma palavra que o Senhor usa aqui, falando de um coração de pedra para você registrar na tua mente. Isso é alegórico, é uma pregação que o Senhor quer marcar a sua vida trazendo esse exemplo, né? E também tem o simbólico, que quando o Senhor fala que Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra, Jesus é a rocha, né? Nós falamos isso, não falamos? Estamos firmados na rocha. Quando Davi disse que ele foi firmado na rocha, até me lembrei agora aqui, ó, não estava mas eu louvo a Deus, eu gosto de aula assim, quando a gente dá liberdade ao Espírito de Deus e ele vai dando para nós, né, a palavra. Salmo 40, Davi, ele diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha. Aqui já anunciando a Cristo. Então, quando Jesus é a pedra, não, ele é a rocha, ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus Altíssimo, mas quando a gente fala assim, é simbólico. Como também lá em Apocalipse, capítulo 1, também Jesus falando com João, né, trazendo essa revelação para a igreja. Apocalipse capítulo 1, vamos ver. Louvado seja Deus por esse momento maravilhoso. Vamos ver aqui se é Apocalipse capítulo 1. Versículo 12 diz assim: virei-me para ver quem falava com... Desculpa, gente, é o 1 do 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, simbólico. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então, você vai ouvir pregações, você vai ouvir Deus falar realmente ao pé da letra: tire a pedra do rio, leva para tua casa. Nós temos que estar muito atentos, muito atentos às pregações, à palavra que a gente escuta, a palavra que vem de Deus para as nossas vidas. Porque existe o Logos, que é a palavra escrita, que é essa palavra, né? O Logos é a palavra escrita. E a palavra Rema, que é aquela palavra que é a revelação. Deixa eu dar um testemunho aqui, já falei algumas vezes em aula para algumas pessoas, em culto, que eu tinha o Logos na minha vida e eu amava a palavra, mas eu amava a palavra quando eu ia ao culto e escutava alguém pregar. Muitas vezes, gente, eu não entendia nada. Sabe como a palavra entrava em meu coração? Através dos louvores. Através dos louvores, Deus falava muito comigo, mas eu chorava: Senhor, eu quero entender Tua palavra, Deus. Eu olhava para os lados, na hora da pregação, e as pessoas estavam chorando. Eu disse: como isso? Ela está lendo, eu também estou lendo, mas por que não vem? Por que eu não consigo entender? É que me faltava a palavra rema. Me faltava a palavra rema, gente. A palavra rema é necessário na minha e na tua vida. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica, é porque se eu tenho só a lei, se eu tenho só a palavra escrita e não tenho a revelação do Espírito Santo me dando graça e entendimento para viver a palavra, eu não vou ter essa palavra rema, eu não vou entender. E nós não podemos só viver debaixo do jugo, da lei, Não, está escrito aqui e eu vou interpretar como eu quero, de forma nenhuma, de jeito nenhum, de forma alguma. É o Espírito de Deus que nos capacita a entender a revelação. E quantas vezes nós perdemos a revelação do Espírito Santo por não entender? Como é que eu alcanço isso?
eu alcanço insistindo em ler, eu alcanço escutando um estudo bíblico, eu alcanço escutando uma pregação, eu alcanço orando. Você sabe como que Deus me dá pregações? Eu posso estudar, gente. Sabe quando Deus me diz a aula? Eu posso estudar, gente, devo estudar. Mas é quando eu oro. É quando eu ponho meus joelhos no chão e clamo, Senhor. Eu estou com a escrita. Eu entendo o texto, mas me falta a palavra rema. Por favor, Pai. Por favor, me dá entendimento. Eu preciso entender, Senhor. Muitas pessoas a gente pode saber tudo o que está escrito. Mas se ela não tem a palavra rema, se ela não depende do Espírito Santo, tudo é em vão, gente. Nosso mestre, nosso Senhor, aquele que vai me trazer a palavra rema para a minha vida e para a tua vida é o Espírito Santo. Ele é muito maravilhoso. Ele é o nosso amigo fiel. Eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus e nós falamos na aula passada, nós não temos vergonha, não temos que ter vergonha de dizer, Deus, eu não estou entendendo. Eu não posso inventar. Eu preciso descer. Então, assim, a pessoa, ela deseja pregar, ela deseja conhecer a palavra, ela quer a palavra para si. Porque quando eu chorava para Deus, eu nem pensava que um dia eu fosse pregar a palavra ou dar estudo da palavra. Eu queria sentir o que os irmãos do meu lado estavam sentindo. Porque quando acabava o louvor, para mim parecia que acabou o culto, porque eu já não conseguia sentir, não conseguia entender. Então, chorar na presença de Deus e orar e confessar isso, Senhor, me dá entendimento, me ajuda. Tu és o meu mestre. Espírito Santo, tu és o meu Senhor, tu és o meu mestre. Eu preciso da palavra rema. Tem muita gente que sabe muito? Tem. Mas eu não diria que tem muita gente que tem a palavra rema. Eu não diria que todos têm a palavra rema. Tem a palavra rema, gente, aquele que busca. Aquele que busca em oração, aquele que busca com vida com Deus, aquele que busca em amor ao Senhor, aquele que confessa a sua dependência. Nós nunca podemos pensar que chegamos no máximo, chegamos no nível que podemos nos resolver por si só. Eu sei tanto que eu posso resolver os meus... Não é verdade. Não é verdade. Todo dia eu preciso de uma palavra rema. Todo dia eu preciso buscar o Senhor. E aquela palavra, eu posso ter lido ela ontem, ela vai queimar meu coração. Ela vai me trazer lágrimas aos olhos. Ela vai trazer alegria. Ela vai trazer cura. Ela vai trazer luz e uma resposta que às vezes você está olhando, mas você não consegue chegar. Você está lendo e não consegue entender. Mas a palavra rema, ela vem. O Espírito de Deus, Ele quer ensinar você e Ele quer me ensinar. Cada vez mais que eu buscar, cada vez mais que eu entregar a minha vida diante de Deus em estudo da palavra e em oração e em jejum, sabe, o Senhor vai ter misericórdia, Ele vai abrir nossos olhos, Ele vai abrir nossos ouvidos, nosso entendimento. E nós, gente, vamos caminhar no caminho que Ele quer, na direção que Ele quer. Não temos mais tempo para errar. Então, quando eu tenho só a letra, eu estou muito facinho de cair, de errar, sabe, de perder. Eu preciso buscar a revelação. Eu preciso clamar ao Senhor. Deus, o que o Senhor tem comigo para esse ano, para a minha vida, para o meu... O que o Senhor tem? Qual a palavra que pode mudar o meu casamento? Qual a palavra? A gente pensa que o casamento vai mudar. O casamento vai mudar e a gente está esperando a mudança da outra pessoa, mas pode ser que essa outra pessoa realmente precise. Seu marido ou sua esposa precisa de uma mudança, mas quando você tem a palavra rema, você vai até ajudar o seu marido ou a sua esposa a se encontrar, a se arrepender, a se humilhar diante de Deus, entende? Então, enquanto eu não tenho essa palavra rema, aí a briga, a confusão, aí o filho quer sair de casa, o filho acha que está certo e você acha que você está certa, mas quando nós temos a palavra rema, tudo isso o Senhor vai nos dar uma direção no trabalho e em todos os segmentos da sua vida. A Bíblia é muito bem-vinda, muitíssimo necessária.
Muitíssimo. Não se gasta, não se perde tempo estudando a palavra e orando ao Senhor. Não se ganha. Se ganha. E ainda que se gaste, o apóstolo Paulo disse, não tem problema em me gastar e em me deixar gastar e amar, mesmo sendo cada vez menos amado. E isso aí, gente, é uma palavra rema. Isso aí não é uma palavra poética, uma palavra para encher o coração. Não, isso é uma palavra que ele recebeu rema. Que quando você perdoa alguém, o outro nunca vai entender, porque essa palavra é para você. Vai te chamar de bobo, vai te chamar de boba. A igreja não pode viver sem a palavra escrita e sem a palavra rema. Quando nós somos fiéis, vão te chamar de bobo. Quando você é honesto, vão dizer, mas também eles cobram muito juros, você também tem que ser igual. Quando você diz que você quer andar na verdade, isso é uma palavra rema para a igreja, o mundo não entende. O mundo não entende. Quando o Senhor te diz numa palavra que é rema, honre teu pai, honre tua mãe, essa palavra tem que ser suficiente. Você não tem que buscar no teu pai que ele seja perfeito para você honrar. Não, Deus não mandou isso. Se o teu pai for perfeito, se o teu pai for um homem muito bom, honre ele. Não, Deus diz honre pai e honre mãe. Deixa que teu pai e tua mãe, quem trata é o Senhor. Marido, quem trata é o Senhor. A gente não pode desonrar. A gente não pode desonrar. Pastores, não pode. As lideranças, não pode. Isso é palavra rema, gente. Não tem como mexer, é palavra do pai. Mas às vezes a pessoa lê e ela acha, não, mas essa palavra acho que não é para mim, não. Essa palavra aqui, ela não entendi, não entrou no meu coração que eu deva fazer assim. Eu tenho um salário tão pequeno, então eu vou trabalhar pouco. É desonesto também da sua parte, é desonesto da minha parte. Se eu fechar algo com alguém e não cumprir, eu vou estar fora da palavra rema que Deus me deu. São princípios, gente, são palavras muito fortes para nós. Nós somos a igreja. E eu vou te dizer, esse mundo só não se acabou ainda. Porque tem uma igreja prostrada, tem uma igreja orando, tem uma igreja lutando para fazer certo. Ah, mas são tão poucos. Mas o Senhor disse que Ele procurou um. Eu procurei um que entrasse na brecha. Ele não está procurando a multidão, porque Ele sabe que não se encontra. Ele está procurando um dentro da tua casa. Ele está procurando um na empresa que você trabalha. E vou dizer mais, gente, Ele está procurando um até dentro das igrejas. Aquele que se dispõe a não ser igual ao outro, que mente, igual ao outro que trai. Ah, e você é da igreja, porque ele trai, porque ele mente, porque... Não, Deus está procurando um que o sirva. Mesmo sabendo que está tudo um sistema entrando no meio da igreja para querer roubar a palavra do nosso coração. Mas em nome de Jesus, muita coisa vai mudar na sua vida. Ore, leia e fale, Senhor, qual é a palavra rema para a minha vida? Então, concluindo o meu testemunho, um dia, depois acho que de quase um ano ou um ano orando, pedindo isso, eu não desisti, eu vou para a igreja. E eu confesso que eu não li a Bíblia, eu preferia ligar o rádio ou a TV para ouvir uma palavra, porque eu me decepcionava quando eu abria, parece que, sabe, que eu não conseguia enxergar nada. Então, depois de quase um ano ou um ano, eu fui ao culto, o louvor magnífico, maravilhoso, mas aí já vinha aquele sentimento, né? Ai, meu Deus, 40 minutos aqui, uma hora sem entender nada. Mas quando o pastor, vamos abrir a Bíblia, em Isaías 41, quando eu abri a minha Bíblia, eu comecei a entender tudo que estava escrito na palavra. E o pregador, o pastor começou a pregar. E eu comecei a chorar. Aquela palavra foi queimando dentro do meu coração, queimando. E no final do culto eu estava com a cara tão inchada. Quando eu olhei dos lados, que eu vi as pessoas chorando, eu comecei a rir também. Oh, glória! Eu entrei também, Senhor. Eu entrei para o meio desse povo que te ama, esse povo louco,
Por que chora tanto? Por que elas estão chorando? Deus, e eu não choro, eu senti isso, eu quero mais da tua palavra. Então, que essa palavra rema, ela possa estar na nossa vida, que a palavra escrita é muito importante. Jesus te ama muito, Ele me ama muito, e tem tesouros. Lembra que eu falei também que tesouro a gente não encontra fácil? Deus pode fazer isso? Pode. Pode. Deus pode. Mas a maioria das pessoas, elas vão procurar os tesouros e eles estão bem escondidos. Muito escondido. Mas quem vai e quem busca e quem bate, a porta se abre. Então, você tem que encontrar os tesouros escondidos. Eu tenho que encontrar. E aonde que estão? Aqui, eu creio, gente. Eu creio que se eu encontro aqui na palavra, vai vir na minha mão, vai vir nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa te abençoar, que essa aula possa ter falado ao teu coração. Jesus te ama muito, eu também te amo muito e desejo tudo de melhor para a sua vida. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos e até a próxima aula. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.